A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, nessa oportunidade tão graciosa que o Senhor nos concede para nós mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus, ok? Vamos falar sobre mudança de vida. Mudança de vida, para isso eu quero convidá-los a estar abrindo a Palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, dos versos 39 ao 41. Assim diz a palavra de Deus. Jeremias 32, de 39 ao 41. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nesta reflexão. Maravilhoso Pai, te damos muitas graças pela liberdade que temos em abrir a Tua Palavra, em meditar na Tua Palavra. Por isso eu entrego cada vida, cada coração que estão nos ouvindo nessa oportunidade, para que o Senhor fale com cada um deles, revelando o Teu Filho Jesus Cristo, dando a eles uma certeza da salvação. Em nome de Jesus, amém. Vocês observaram aqui que o nosso Deus está prometendo dar um novo coração para que nós nunca venhamos se apartar dele. Então, para dar esse novo coração, ele tem que tirar o coração velho. E como é que o Senhor Jesus tira o nosso coração velho? Ele crucifica. A palavra fala que lá na cruz, o nosso velho coração, o nosso velho homem, foi com ele crucificado. Romanos 6,6. Essa é a verdade da palavra em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então vocês observam aqui que a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, ela está afirmando que o pecador também morreu com Cristo. Isto é maravilhoso. Então, na morte de Cristo, o pecador também morreu, porque o salário do pecado é a morte. E você que me escuta, você precisa entender esta verdade. Senão você vai ser um crente a vida inteira, vai morrer e vai para o inferno. Você precisa de crer que na morte de Cristo, ele não morreu sozinho. O pecador também morreu com ele. Por isso que ele disse lá que, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Esse que morreu por todos foi Jesus. E todos que morreram é aqueles que creram que morreram com Cristo quando ele foi crucificado. Por isso, meus amados, que o novo nascimento ele envolve uma mudança total. Alcança a pessoa por inteiro, não alguma particularidade, mas toda a pessoa sem exceção. Então, ele mostra aí de forma detalhada que o novo nascimento não é parcial. É algo externo, imperfeito, e sim total, interno, essencial, completo e sobrenatural. A regeneração é uma mudança imensa e poderosa realizada na alma pela obra eficaz do Espírito Santo, no qual um princípio vital, um novo comportamento, a lei de Deus e uma natureza divina são colocados e formados no novo coração, capacitando esta pessoa que creu na sua morte e ressurreição com Cristo a agir com santidade, de um modo que agrada a Deus e fazendo a essa pessoa crescer nisto para a glória eterna.
Percebe, meus irmãos? Então, entendamos que a regeneração, ela pode ser definida como uma mudança realizada pelo poder do Espírito Santo no entendimento, na vontade e nas afeições de um pecador, o que consiste no início de um tipo de vida e da outra direção à sua opinião, aos seus desejos, às suas buscas e à sua conduta. Porque o que vai ser processado ali agora é uma mudança de vida. Quando você de fato crê na sua morte com Cristo, Deus, pelo seu Espírito, ele começa a processar no coração daquele que creu mudança. Embora esta mudança seja chamada por vários nomes, e a doutrina bíblica referente a ela é uniforme. Às vezes é chamada de santa vocação, criação, nova criação. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então também é um transporte. Essa troca de coração, o novo nascimento é um transporte. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, ela pode ser chamada também de circuncisão de coração, ressurreição, porque se nós morremos com Cristo, a mesma Bíblia que diz que nós morremos com Cristo, ela afirma que também, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados. Essa verdade encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, amado, seja qual for o nome, o verdadeiro sentido é comunicado em toda a palavra de Deus, em termos aí mais solenes e como um rico fruto da graça de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 1, 15 e 16: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Ele vai dizer também lá na sua segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Meus amados, isto aqui é tão maravilhoso, isto aqui é tão precioso. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele usou todas as palavras fortes que ele conhecia para nos ensinar que somos renovados, regenerados pelo poder, por uma força surpreendente, a força do Pai, a força do Espírito, a força do Filho. O apóstolo Paulo, ele orou para que os crentes de Éfeso soubessem qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Amados, não conhecemos aqui poder maior do que a força que realizou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Também o mesmo poder converte a alma. Alguns pensam e descrevem a salvação de uma alma como algo fácil. A ação de subjugar a vontade, a mudança de um coração. Você acha que isso é fácil? É a maior obra de Deus. Deus, ao salvar uma alma, ele empregou uma força maior do que a necessária para criar o mundo, né? Por isso que nós entendemos que o poder de Deus na regeneração, ele está entre as maiores demonstrações de sua onipotência na história do universo. Isso é maravilhoso, por isso que quando a formosa criação surgiu da mão de Deus, em frescor de beleza, as estrelas matutinas cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Mas, entretanto, meus irmãos, canções mais encantadoras celebrarão a
e brados mais sonoros se farão ouvir na consumação da redenção pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando todos nós seremos apresentados diante dele. Mas para isso você precisa de crer que lá na cruz, no corpo de Cristo, o seu coração velho foi trocado, foi crucificado e foi morto. Eu quero ler com vocês aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27, um texto bastante conhecido, que diz assim, Ezequiel 36, 26 e 27, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vocês observam aqui, que para que então nós possamos gozar de uma vida eterna, da certeza da salvação, temos que ter o nosso coração, de fato, trocado. Isso chama-se regeneração, isto chama-se novo nascimento. Porque quem é que vai subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, e que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Irmãos, a Bíblia é tão clara nesse aspecto aqui. Se o nosso coração não for trocado por Cristo na cruz, nós nunca, jamais veremos a Deus. Por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, esse coração velho, ele não tem conserto, é um coração enganoso. A palavra diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nós não conhecemos o nosso velho coração, nós não conhecemos a nós mesmos. Às vezes as pessoas, elas agem assim, ela tem uma explosão, depois diz, puxa vida, eu não queria fazer aquilo e acabei fazendo. Mas por que fez aquilo? Porque o seu coração a enganou. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 28, verso 26, que aquele que confia em seu próprio coração é uma pessoa insensata. Uma pessoa insensata, uma pessoa sem senso, uma pessoa louca. Então, louco é aquele que confia em seu próprio coração. Mas Cristo veio a este mundo em carne com uma finalidade preciosa, de tirar o nosso velho coração. Isto ele fez lá na cruz do Calvário, quando ele nos atraiu a si, quando o nosso velho coração, a nossa velha vida, o nosso pecado foi colocado sobre ele. E lá na cruz ele crucificou o nosso velho homem, o nosso velho coração. Isto é maravilhoso, meus amados irmãos. Então, pela ressurreição, nós ganhamos um coração novo, o coração de Cristo, um coração limpo e purificado pelo sangue do Cordeiro. Isto é cristianismo. Cristianismo é expresso claramente na segunda carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, creia que você está crucificado com Cristo, porque enquanto você não crê nesta verdade, você vai continuar sendo um crente sem paz, um crente sem alegria, um crente sem vida, sem experimentar aquela doçura de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus, na sua infinita graça, revele esta verdade ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. Fiquem todos guardados e abençoados em nome de Cristo. Amém. Bom dia para todos vocês. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.